Então, dando continuidade aí, vamos falar agora, já falamos sobre a interposição, né? Ali o que foi cobrado e vir os quesitos da avaliação e o que foi atingido pelo examinando, né? Vamos agora dar uma rápida passagem aí sobre essa parte aqui das razões, né? Vamos dar uma olhada aqui, basicamente o comecinho ali das razões, não vamos falar da peça toda, para não perder muito tempo, tendo em vista que isso tudo vai ser colocado em prática quando estivermos estudando, quando estivermos aplicando os simulados e estudando bastante peças e questões discursivas. Tá? Aqui é rapidamente uma passagem, e lembrando que essa peça daí houve aí uma questão da extinção da punibilidade pela prescrição. Ela houve nesse sentido, e o que eu falei, o que falar sobre prescrição, nós temos que tomar cuidado lá a partir do artigo 107 ao 117 do Código Penal. Ali tem tudo o que você precisa fundamentar a sua peça ou questão para poder fazer uma excelente prova. Dominando a prescrição ali, o que está no 107 ao 117 do artigo do Código Penal, né? Você, olha, fica com a tranquilidade de responder a questão de prescrição em abstrato, prescrição superveniente, retroativa, tudo, com muita tranquilidade, tá bom? E falando aqui o que está no quesito de avaliação, nós vamos dar uma olhada aqui em relação aqui o endereçamento, ó, tendo em vista que era Maricá, Rio de Janeiro, o endereçamento sobe para o tribunal Adquem, vai para o TJ do Rio de Janeiro, não vai botar TJ, vai colocar Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Os pedidos aqui, ó, questão que eu falei que é uma prescrição, então, em consequência, ocorre a extinção da punibilidade. Ou você pede a extinção da punibilidade, a extinção da punibilidade pela prescrição, lá previsto no artigo 107, inciso 4, ou fala que já encontra-se prescrita a pretensão do Estado de punir, pelo fato, né, em consequência, extinta a punibilidade. Então, as ordens dos fatores, nesse sentido, não altera. Não altera por quê? Porque está no espelho de correção e vai estar na sua prova. Então, deve ficar muito atento nesse sentido aí. Tá? Verificando aqui que todos os artigos aqui vêm falando, ó, o 107, que é a extinção da punibilidade pela prescrição, 107.4, ou você falava ali também, tinha que falar o 109, inciso 1, o 109 do Código Penal, ele traz a chamada tabelinha. Então, por exemplo, se o crime tem a pena combinada máxima superior a 12 anos, ele vai prescrever com 20 anos. Tá? E isso está lá na tabelinha, vai só olhando ali a gente considera como tabelinha, né? Vamos dizer assim, a tabela da prescrição. E combinado aqui, ó, com o artigo 115, porque o autor, na época, no momento dos fatos, no momento do crime, ele era menor de 21 anos, então a prescrição deve ser contada pela metade. Então, isso tudo está lá, foi pedido isso, né? Foi dado lá o espelho de correção e o que foi colocado na prova. Ocorreu a prescrição porque entre a data do fato e do recebimento da denúncia, que o recebimento da denúncia é o primeiro marco interruptivo da prescrição. Enquanto ocorreu o crime ocorreu o crime, a partir daquele momento, o Estado tem a pretensão de fazer punir, o chamado dever-poder de punir. E não ocorrendo até o primeiro momento ali, que é o primeiro momento da interrupção, que está previsto no artigo 117, aqui, ó, 117, inciso 1 do Código Penal, é o primeiro momento o primeiro momento de interrupção da prescrição.
Aí sim, parou, para e começa a contar novamente, zera aquele tempo que se tinha e começa a contar novamente. Todas as interrupções, eles são zerados, o tempo prescricional estão zerados e começam novamente. Tá? Depois vamos falar a respeito de suspensão da prescrição e a questão da interrupção da prescrição, que a interrupção da prescrição está tudo ali no artigo 117. Tá? E por isso que eu falei, 107 ao 117, em relação à prescrição, tem que dominar bastante. Então, ele vem dizendo aqui que entre o fato e o recebimento da denúncia, ultrapassou o prazo prescricional aplicável de 10 anos, né? Porque, na verdade, o crime que está aqui considerado foi um crime de homicídio, na verdade, foi uma tentativa de homicídio, no caso, feminicídio, previsto lá no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6, e lá vai até 30 anos. Como era tentativa, diminuía 1/3, vinha para 20 anos, que é a pior pena que o autor poderia ser combinado ao autor, então ficaria em 20 anos. Como ele era menor, de 21 anos, na data do fato, esse lapso prescricional caiu pela metade, conforme o artigo 115, que já falamos. E caindo pela metade, iria para 10 anos. Tá? Aí aqui, ou você colocaria entre a data do fato e o recebimento da denúncia, foi ultrapassado o prazo prescricional do crime de homicídio, que deverá ser computado pela metade, considerando a idade do réu, que no caso era menor de 21 anos. Então vamos ver como é que ficou na prova, lá, na prova mesmo. Essa é a peça. Tem a peça lá, folha número 1. Lembra que da folha número 1 foi a interposição. Aqui nós estamos na folha número 2 de 5. São 5 folhas para a peça. Lembrando aqui, ó, aqui já começa com as razões do recurso, né? E aqui a pontuação lá, em relação lá ao tribunal. Opa, aqui, ó, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Isso aqui que ganhou pontinho lá. Tá? Vamos ver quantos pontinhos tinha lá. 10, 0,10. E aqui o desenvolvimento todo, ó, vê que foram todos os pontos atingidos, né? E tá. Então, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, é endereçamento, aqui já ganhou em relação lá os 10 pontinhos, e por aí vai. Aqui tem um chamado que a gente chama de preâmbulo para abrir as razões, isso aí nós vamos ensinar tudinho, com muita tranquilidade. Dos fatos, a Fundação Getúlio Vargas, a OAB não vem pesando muito, não vem cobrando muito, vê que é bem sucinto aqui, ó, no máximo 5 linhas, né? 3, 4, 5 linhas, bem sucinto. E aqui começa. Preliminar, por quê? A extinção da punibilidade, a prescrição, quando se fala em prescrição, nós vamos colocar em preliminar. E também colocar no mérito também. Depois vamos explicar bem, com calma, isso aí, por que devemos colocar. Que tanto pode receber ponto como preliminar, como pode receber ponto como numérico. É preliminar por quê? Dada a prescrição, considerada a prescrição, não tem nem que se falar em mérito. Tá? Por isso que entra em preliminar. Tá? Mas vamos ver se é bem na frente. Olha aqui, ó. Na preliminar destaca inicialmente que a pretensão punitiva do Estado, no momento do recebimento da denúncia, já se encontrava prescrita. Ou seja, vem se falando que a pretensão da pretensão do Estado de punir encontrava-se prescrito. Lembrando que o crime, o fato em si não prescreve, o crime está lá, sempre, ocorreu. O que prescreve é a pretensão do Estado de punir, o poder-dever do Estado de punir. Tecnicamente é isso. Tá? Falar assim, o crime está prescrito, tecnicamente está errado. Então, para fim de prova, nós temos que dizer que a pretensão do Estado, né, de punir, a pretensão do Estado de fazer valer aquele crime que foi cometido, fazer valer o poder de punir, está prescrita. Tá? A pretensão não existe mais. Então, vem dizendo aqui, ó, em consequência em consequência, lembra que eu falei? Ou coloca que está extinta a punibilidade por conta da prescrição, por conta que houve ali a prescrição do Estado da pretensão de punir. Ou você fala, conforme foi dito aqui, que houve realmente a prescrição da pretensão punitiva na forma abstrata, depois vamos verificar que há 4 modalidades de pretensão,
Tem até a virtual, mas não é considerada essa prescrição. Tem a abstrata, a superveniente e a intercorrente. Tá? Vamos ver, a superveniente, intercorrente e a retroativa. São 4 tipos aí, mas é com muita tranquilidade, vamos ver isso lá na frente. E aqui já vai fundamentando, olha aqui, o artigo 107, inciso 4. E aqui ele vem dizendo aqui, ó, da data do fato, que ocorreu 2 de janeiro de 2010, até aqui, ó, o marco interruptivo, que foi o recebimento da denúncia, em 24, e aí vem dizendo, ela fala aí de 10 anos, então vai ganhando ponto aí, o quanto você vai falando e vai ganhando ponto sem nenhum problema. Então, é essa, basicamente, um item, isso aí foi apenas um item, a questão da prescrição, ganhando um ponto ali, ganhou ali em torno de quase, vamos ver quantos pontos só teve só nessa inicialzinha aqui, só nessa camadinha aqui, só nessa folhinha, foram atingidos aí, ó, opa, aqui foi a pontuação toda. Vamos voltando. Ó, houve atingiu aqui, ó, 65, né? 75, 95, ou seja, quase um pontinho aqui, né? Quase um ponto. Somente aqui, quando se falou em prescrição, né? Quase um pontinho. E aqui já tinha lá 0,6, né? 0,60, então já estava com quase 1,5 ponto aí na frente aí. Então é muita tranquilidade, verifique que é muito, muito tranquilo. E aqui veio depois dizendo, lá depois no final da peça toda, né? Lembrando que a peça toda, isso aqui é o espelho de correção, e os pontos foram atingidos aqui, olha aqui, ó, como é que é tranquilo, 0,25, 0,50, 65 foi atingido, 35 foi atingido porque ele falou que os atos já praticados, houve ali uma questão lá de desistência voluntária, depois vamos ver essa peça com muita tranquilidade, 0,65, e aqui, ó, aqui perdeu 0,10, houve uma perda aqui de 0,10. Mas por que aqui? Na verdade, o gabarito, o quesito era, o espelho de correção era conhecimento do recurso. E o examinando botou isso aqui, ó, reconhecimento do recurso. Ele botou reconhecimento do recurso. E o examinando não considerou. E por isso que fechou aí a peça em 4,90 de 5, né? São 5 pontos. E ali o examinando conseguiu ali a aprovação com certeza, que depois tem as questões ali, com muita tranquilidade foram feitas, e tocou aí, está com sua carteirinha aí, com certeza, tá? Aí depois vamos falar de fecho, do prazo, vamos saber contar prazo e dizer que não se assina a petição. Colocado aqui advogado, 3 pontinhos, OAB, 3 pontinhos, e por aí vai, tá? Evite colocar o exame 32 em algarismo romano, é muito complicado. Aí não vai para frente nunca. Então, aí vamos caminhando, depois vamos falar sobre as questões. No próximo bloco é questões, e temos aí, sim, o pedido não, a proposta que nós vamos fazer para os senhores. Muita felicidade e até o próximo encontro.